Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana ficou marcada pelos dados da inflação nos Estados Unidos da América, mas também pelo início da earning season. Começando pela taxa de inflação, a mesma situou-se durante o mês de setembro nos 0,4% face ao mês de agosto e nos 8,2% face a período homólogo. Este é o terceiro recuo consecutivo da inflação, que em junho tinha atingido os 9,1%, que foram os máximos dos últimos 40 anos. Agora, apesar da inflação ter recuado, ainda assim este valor ficou acima das estimativas dos analistas, que antecipavam uma inflação de 8,1%. Este dado veio assim dar mais razões para que a Reserva Federal norte-americana possa aplicar a quarta subida consecutiva das taxas de juros de 75 pontos base já na próxima reunião a realizar em novembro. Para além disto, esta sexta-feira foi dado o pontapé de saída para mais uma earning season nos Estados Unidos da América, ou seja, para mais uma temporada de apresentação de resultados trimestrais das empresas. Como é hábito, coube aos bancos a responsabilidade de serem os primeiros a apresentarem as suas contas do terceiro trimestre, com destaque para os resultados de JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citigroup. Nesta earning season, será possível observar como é que a inflação e as taxas de juros têm afetado as grandes empresas norte-americanas. Com todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice não financeiro nos Estados Unidos da América, o Nasdaq 100. Observando o gráfico em velas mensais do índice norte-americano não financeiro, o Nasdaq 100, observando o gráfico desde o ano 2003 até ao dia de hoje, é possível notar a tendência ascendente que temos vindo a observar ao longo dos últimos 20 anos, com uma inclinação da tendência cada vez mais vincada à medida que os anos vão passando, e tudo isto se deve exatamente às políticas monetárias que a Reserva Federal norte-americana tem adotado ao longo dos últimos anos, nomeadamente na altura da pandemia, quando aqui em março de 2020 o mercado corrigiu e desde aí temos assistido ao maior bull market da história, tudo provocado pelas tais políticas monetárias da Reserva Federal norte-americana. Agora, o problema é que essas mesmas políticas de estímulo terminaram no final do ano passado, início deste ano, com o início da subida das taxas de juros de referência e, sobretudo, com o fim dos programas de compra de ativos, que acabaram por ter um reflexo nos mercados financeiros, e neste caso no Nasdaq 100, que é aquele que se pode aqui observar, que é desde o início do ano, o Nasdaq 100 já desvalorizou cerca de 34%. Para todos os efeitos, estamos ainda muito distantes dos valores mínimos que atingimos na altura da pandemia, mas a tendência é uma tendência claramente descendente, a qual no médio e longo prazo, enquanto as políticas monetárias não forem alteradas, é provável que se mantenha. Agora, a oportunidade desta semana no Nasdaq surgiu exatamente observando este gráfico de longo prazo e fazendo um Fibonacci desde os mínimos feitos em 2008, quando demos início então à tendência ascendente, isto após os mínimos que atingimos no seguimento do subprime, da crise imobiliária nos Estados Unidos, e se fizermos um Fibonacci desde esses mínimos até aos máximos históricos que foram atingidos em novembro de 2021, é possível observar que a retração dos 38,2 de Fibonacci foi atingida durante esta semana. Se adicionássemos a isto também um Fibonacci
do swing ascendente desde os mínimos da pandemia em março de 2020 até aos máximos históricos, íamos chegar à conclusão que quer os 61,8 de Fibonacci, quer os 38 pontos de Fibonacci de longo prazo estavam a coincidir nestes patamares entre os 10.700 e os 10.500 pontos. Então o nosso objetivo, dentro desta tendência descendente que temos tido do início do ano, tem passado acima de tudo por procurar oportunidades de venda quando o mercado sobe, mas esta semana a oportunidade que tivemos foi uma oportunidade para comprar junto a um patamar muito importante de longo prazo. Passando isto então para velas diárias. Aquilo que fizemos foi, quando na quinta-feira, no dia de ontem, saiu o dado da inflação e inicialmente os índices caíram, tivemos então a nossa oportunidade de comprar junto à região de suporte, a qual permitiu-nos, no mesmo dia em que entramos, fazermos um chamado day trade, com benefício de cerca de 5% em apenas um dia, dada a forte reação que assistimos, até a um ponto que no passado tinha funcionado como zona de compra, os mínimos de junho deste ano, e que agora podem vir a funcionar como região de venda de curto prazo. Daí que o nosso objetivo estava definido nestes níveis e permitiu-nos ganhar 5% esta semana. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone ou, se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades.